Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Partilhando o Pão. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para compartilhar com vocês o alimento que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa. É a ordenança dele que nós compartilhemos com os irmãos na fé, né? Com você que está chegando agora no nosso canal, você que já faz parte e já assiste nossos vídeos, eu vou pedir, se inscreva, meu irmão, minha irmã, no nosso canal, para que nós possamos compartilhar com as pessoas aquilo que Deus ele tem entregado para nós, amém? Compartilhe esse vídeo, meu irmão, compartilhe, minha irmã, abençoa as vidas, assim como você vai estar sendo abençoado aí hoje, onde você estiver assistindo esse vídeo. Deixe seu like para nós, clica no sininho das notificações, que assim, toda vez que sair um vídeo novo, vocês vão estar recebendo aí na casa de vocês, no celular, na TV, amém? Onde vocês assistirem. Vamos já partir para a palavra, tá? Vamos continuar, né, meus irmãos? Nós já fizemos aí 2 vídeos na palavra de Lucas, capítulo 18, amém? Se você não assistiu, volta aí uns vídeos aí para trás e assiste, que é importante, né? Hoje nós vamos no livro de Lucas 18 ainda, mas no versículo 35. Diz assim, o cego de Jericó. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então, Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Até aqui, amém? Pode falar. Irmão, dentro dessa palavra aqui, no Lucas capítulo 18, verso 35, o cego de Jericó. Nós vimos aqui algo muito importante, que às vezes a gente passa desapercebido dentro da palavra de Deus, a gente lê, às vezes não passa desapercebido, sem entender como a gente possa receber a palavra de Deus, receber a bênção de Deus, receber uma cura de Deus. Aqui, o cego de Jericó estava sentado à beira do caminho. Quando ele ouviu, ele era cego, mas ele ouvia. Então ele ouviu a multidão, né? Passando uma multidão ali, né? Aquele alvoroço. E ele perguntou, quem está acontecendo? É Jesus de Nazaré que está passando. E ele, no mesmo instante, ele viu o que, irmão? A oportunidade de ser curado. Jesus, ele vai passando na sua casa, mas você precisa chamar a atenção de Jesus. Você precisa chamar a atenção de Jesus. Aquele cego, ele chamou a atenção de Jesus. Jesus sabia que ele era cego, sabia, mas Jesus estava passando ali. Para que alguma coisa aconteça, você tem que tomar alguma atitude. A atitude que você tem que tomar é chamar a atenção de Jesus. E aquele cego chamou a atenção de Jesus. E quando ele gritava, e a multidão que ia à frente de Jesus, tentou impedir, fazer ele calar a boca. Não grita, né? Tentou fazer isso. Tentou parar, tentou fazer ele não gritar mais, né? Então, irmão, às vezes acontece isso na nossa vida. Nossos inimigos, o inimigo ali, que é o do mal,
ele vai soar na sua mente, no seu coração, não faz isso, não é dessa forma, você não vai dar certo, isso não é bom. Então tudo isso vem da nossa mente quando nós estamos perto de alguma bênção. A bênção está do nosso lado, está ali, passando ao nosso lado, a bênção está ali, mas o inimigo tenta atrapalhar, tenta fazer você desistir daquela bênção que está passando ali, que você vai receber. Mas aquele cego não desistiu, ele insistiu, ele gritou mais alto, mesmo as pessoas falando para ele calar a boca, ele gritou mais alto ainda. Aí Jesus parou e falou, traga ele aqui. Aí o povo trouxe ele lá e ele perguntou para ele, o que é que eu te faço? Eu quero ver de novo, Senhor. Então veja, a tua fé te salvou. Então ele teve fé, irmão, teve ação, teve atitude. Isso é que nós temos que ter. Não adianta você orar e não ter atitude. Não adianta você falar com Deus, mas você não faz nada para aquilo acontecer. Então tem que haver alguma coisa, irmão. Atitude, ação, a ação da sua parte. Então isso vai fazer que tudo venha acontecer na sua vida. Ali no verso 36, quando ele ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam ele. E o cego começou a gritar. Ele realmente, naquela hora, ele falou assim, é a minha oportunidade. Ele sabia, ele ouvia falar de Jesus, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus ressuscita a morta. Ele ouviu falar isso. E ele ouviu o quê? A oportunidade dele ser curado. Ele usou a fé ali, irmão. A fé para poder ser curado. E quando ele chegou perto de Jesus, o que ele falou? O que você quer que eu faça? Eu quero ver. Ele pediu um monte de coisa, mas a principal coisa ele quis ver. Isso é importante. As outras coisas, irmão, tudo pode passar, mas a enfermidade, uma saúde é importante na nossa vida, nós ter essa saúde. As outras coisas a gente consegue alcançar, mas sem saúde você está debilitado em algumas coisas. Ele era debilitado porque ele era cego, ele não sabia como fazer, como chegar perto de Jesus, como alcançar aquela bênção. Ele começou o quê? A gritar. Bom, a solução que ele teve naquele momento, né? Ele falou assim, eu vou gritar e vou chamar a atenção de Jesus. E assim, irmão, você tem que gritar. Todos os dias você tem que orar sua enfermidade. Jesus, eu quero ser curado. Jesus, eu quero ser curado. Ele vai chegar perto de você e perguntar, o que você quer que eu faça? Você vai, eu quero ser curado dessa enfermidade. Essa enfermidade que já me atormenta há muitos anos. Então você tem que lutar dia após dia nessa oração, clamando e colocando aquela enfermidade nas mãos de Jesus. E Jesus vai curar, ele vai passar, ele vai ouvir, ele vai chamar você e vai curar. Irmão, presta atenção. Aqui no verso 40, Jesus parou e mandou que ele trouxesse o cego. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou, o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero que vê de novo, respondeu ele. Então ele falou, então veja. Então, irmão, olha, às vezes nós temos que falar, nós temos que abrir a boca, nós temos que gritar para que Deus venha responder a nossa oração. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, e o Senhor, Ele mostra nessa palavra, né, que nós não devemos desistir de clamar, de buscar. Nós temos que ter fé. E além da fé, nós temos que crer para que as nossas orações sejam ouvidas por Ele, para que Ele venha a nosso favor. Como Ele foi ali, quando o cego ali de Jericó pediu e Ele fez o que Ele queria. E o que Deus me mostrou também, através do versículo 39, o Senhor me mostrou assim, o Espírito Santo me mostrou assim, olha, devemos falar do Evangelho para os cegos, para que eles também possam ver. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus morra. Temos que falar, declarar o Evangelho do Senhor. É o que o Senhor Ele tem mandado. Eu, meu esposo, nosso filho, é o que Ele tem
colocado nas nossas mãos, na sua mão, minha irmã, na sua mão, meu irmão, que vocês venham o quê? Falar. Mas falar o quê? Falar da palavra do Senhor para as pessoas que estão aí no mundo, como aquele cego. As pessoas estão aí no mundo cegas. O Espírito Santo ainda hoje me mostrava assim, olha, as pessoas antes de conhecer a Deus, eu lembro de mim, né, como eu era no passado, que eu não conhecia a Deus, eu não conhecia o Evangelho do Senhor. Eu falava, ainda comentei com meu marido, eu tinha um vazio dentro de mim que nada preenchia aquele vazio. Sabe, eu buscava o preenchimento no cigarro, na bebida alcoólica, eu buscava nas redes sociais, filmes, assistir filme, né? Eu buscava de todas as formas tentar preencher um vazio que existia dentro de mim, e aquele vazio que eu me sentia triste, eu me sentia, vamos falar assim, fora da caixa. Eu me sentia assim, uma pessoa que ninguém gostava, ninguém dava valor, sabe? O inimigo, ele tentava de tudo para me deixar sem vontade de viver, na verdade. E o Espírito Santo me mostrava assim, as pessoas ainda estão assim, as pessoas têm esse vazio. Um vazio, tem pessoas que buscam preenchimento bebendo, usando drogas, tem pessoas que buscam isso fazendo compras, né? Para se sentir bem, para se sentir feliz, para preencher esse vazio, começa a comprar as coisas compulsivamente, ou comer compulsivamente, e assim a gente vai o quê? Correndo atrás, tentando buscar preencher esse vazio, né? Esse vazio que nós temos quando nós não temos a presença. Esse vazio só pode ser preenchido pela presença, a presença de Deus. Meu irmão, quando eu recebi a presença de Deus, quando eu conheci o Evangelho, quando eu ouvi falar do Evangelho, quando eu ouvi falar de Jesus, a minha vida começou a mudar ali, sabe? Ali eu fui curada, eu fui liberta, eu parei de fumar, parei de beber, eu não sentia mais a necessidade. E eu falo, perdão aí, tomar um pouquinho de água. Aí eu falo para o meu marido, né? Quando eu me preenchi da presença, quando a presença de Deus encheu aquele vazio que eu tinha, eu simplesmente tirei um cigarro do meu bolso, amassei e joguei no lixo. Eu era uma pessoa que eu fumava um cigarro atrás do outro. Eu não conseguia ficar 5 minutos sem fumar um cigarro. E aquilo, sabe, foi arrancado, aquele vício que estava me matando. Deus tirou de mim. Por quê? Porque eu não tinha mais aquele vazio. Aquele vazio foi preenchido pela presença. Nós temos que nos preencher com a presença de Deus é o que não pode faltar para nós, e é o que nós temos que ajudar as pessoas no mundo que estão cegas. Minha irmã, meu irmão, vocês têm um chamado. Vocês foram chamados por Jesus para fazer o quê? Para pregar o Evangelho, para tirar a cegueira dessas pessoas, para que elas, como esse cego, elas possam ver, elas consigam ver quem? Ver Jesus. Que elas consigam o quê? Buscar a presença de Deus, a presença do Senhor, né? Para que elas venham se preencher, para que elas venham enxergar a verdade. Meu irmão, qual é a verdade? Eu não estou criticando, falando assim, que não é de Deus, mas hoje nós vemos muitos irmãos e irmãs na internet falando do quê? Falando do quanto Jesus é bom, e de que portas vão se abrir, e que tudo vai ficar bem, que tudo vai ser abençoado. E nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã, para alertar. O Senhor nos mandou
dar um alerta para vocês, meus irmãos, que estão aí para fazer a obra dele, para vocês que estão aí para falar do evangelho dele, falar o quê? Falar que Jesus está voltando. Porque olha para os tempos que nós estamos vivendo, olha para os sinais que estão acontecendo. Meu irmão, leia a palavra de Deus, lê ali o livro de Apocalipse, lê ali em Mateus, tantas passagens que falam sobre o final dos tempos, que fala sobre os sinais que haveriam de ter, e esses sinais já estão aí, está tudo aflorando aí, está na cara de quem quiser ver. A palavra de Deus fala que no fim dos tempos haveriam rumores de guerras, país lutando contra país, pai matando filhos, filhos matando pais. Meus irmãos, eu assisti essa semana eu estava assistindo as notícias e eu vi uma criança de 3 aninhos, um menino que foi assassinado pelo pai, foi espancado até ali que a vida da criança se findasse. A gente fala assim, mas glória a Deus que as crianças estão na mão dele, né? As crianças, elas já são de Deus, elas já têm a vida eterna, né? Mas a gente tem que ver aí furacões, tempestades, ventanias, quantas coisas, terremotos, tremores de terra, e é tudo assim que está vindo, né? Vamos falar assim, assolapando o mundo, né? O mundo todo. E nós precisamos falar o que, meus irmãos? Alertar as pessoas, para que elas venham entregar a vida delas para Jesus, para que elas venham ser salvas, né? Conhecer a palavra do Senhor, entregar a vida para Jesus, e assim o Senhor escreveu o nome delas no livro da vida, né? Porque quem que não quer saber que não vai haver fim, que tudo vai ser transformado, tudo vai melhorar, vai, mas antes disso tudo vai ficar muito pior do que está. Tudo vai ficar muito ruim. Mas aqueles que creem, aqueles que entregam a vida para o Senhor, esses vão ter o quê? A vida eterna, vão ter salvação. E nós estamos aqui, meus irmãos, para falar para vocês, olha as pessoas cegas, as pessoas estão clamando aí no mundo por algo que preencha o vazio que elas sentem dentro do coração. E esse vazio não é comprar roupa, não é comprar comida, não é as drogas, não é a bebida, não é o cigarro, não é o álcool que vai preencher. Vício do mundo, né? Que vai preencher o coração delas desse vazio, é a presença. Então, o que vocês têm que mostrar? Que nós precisamos da presença de Deus. Essas pessoas cegas, elas têm que conhecer a Jesus. Como que elas vão fazer isso, meus irmãos? Ouvindo o Evangelho. Então, você tem que falar do Evangelho. Isso é o que Deus mostrou aqui para nós. Meus irmãos, eu sei a transformação que o Senhor ele fez na minha vida depois que esse vazio que eu tinha dentro de mim foi preenchido. Aí eu falo assim, foi só bênção, foi só vitória. Não, tive muitas lutas, até lutas maiores. Mas qual a diferença? Com a presença do Pai, com a presença de Deus que habita em nós, nós temos força, nós temos coragem de se levantar, de lutarmos, de buscarmos, de perseverarmos na fé, né? É isso que nós temos que ter. Todo mundo passa por luta, meu irmão, minha irmã, todo mundo passa por dificuldade. Como a palavra do Senhor fala, né? A chuva e o sol cai para todos. O sol nasce para todos e a chuva cai para todos, né? Mas aí, o todos, quem somos nós? Nós somos todos ou nós somos o diferencial? Aqueles que sabem aproveitar a chuva quando vem, aquele que sabe tomar o sol na medida certa quando sai, né?
Quando nós temos Jesus, nós temos medidas, nós sabemos lutar, nós sabemos perseverar, nós sabemos que tem um Deus que cuida de tudo e de todos, né? E nós precisamos buscar esse Deus. Nós precisamos o quê? Clamar, né? Clamar a Deus para que Ele venha o quê? Tirar a visão, tirar a cegueira espiritual. Eu, antes de conhecer o Evangelho, eu era cega espiritualmente. Hoje não. Hoje eu consigo ver, hoje eu posso ver. Mas para que eu veja cada vez mais, para que os meus olhos estejam sempre abertos, eu preciso o quê? Meu irmão, minha irmã, ler a palavra, estudar, esmiuçar a palavra do Senhor. Você precisa, minha irmã, estudar a palavra. Você precisa, meu irmão, ler, reler, ler de novo a palavra do Senhor e prestar atenção, estar sempre a postos, para quando o Senhor colocar ali um cego na sua frente, para que você se deixe usar para abrir a visão dessa pessoa, falando de Jesus, da volta de Jesus, pregando o Evangelho do Senhor para essas pessoas. Amém, meus irmãos? Isso é o que Deus Ele colocou no nosso coração, né, amor? Dentro dessa palavra. Nós temos que divulgar o Evangelho. Nós temos que falar sobre o final dos tempos. Irmão, aqui no verso, né? Lucas 18, verso 43, ele fala assim: no mesmo instante o homem começou a ver, e dando glória a Deus, e foi seguindo Jesus por todos. E os que viram isso começaram a louvar a Deus. Então Deus, ele não faz as coisas mostrando que Ele pode todas as coisas. Deus não faz as coisas de maneira, de qualquer jeito. Deus faz na hora certa, no momento certo. Tudo vai acontecer no dia certo, na hora certa. E Deus conhecia esse servo, sabia que ele vivia assim. Mas Deus tinha o tempo certo, a hora certa de ele ser curado. Ele foi curado nesse dia. E nesse dia que ele passou lá, por lá, ele foi chamado a atenção para que ele venha ser curado. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos que falar para todos. Falar o quê? Falar da palavra do Senhor. Falar do Evangelho, né? Falar, não esquecermos de falar que Jesus, Ele vai voltar. E Ele já está perto de voltar para buscar o quê? Para buscar a igreja. Amém? O Senhor vai vir buscar a igreja dele. E aquele que estiver preparado vai estar aí, né? Com certeza, na presença do Senhor nesse dia e vai para casa com o Senhor. Amém? Como a palavra diz aqui, nós somos peregrinos nessa terra. Estamos só de passagem. Né? Voltar para casa. Né? Tudo que está aqui vai ficar aqui. Nada nós vamos levar. Nem esse corpo de carne e osso não vai entrar na glória de Deus. Somente o nosso espírito, que o nosso corpo vai ser transformado. E ali nós vamos para casa com o nosso Pai amado, querido, Criador do céu e da terra. Ele quem fez todas essas coisas. Ele é quem faz, Ele é quem pode. Amém? Minha irmã, eu sei que não é fácil fazer a obra de Deus. Eu sei, meu irmão, que é complicado, que as lutas vêm ainda mais quando nós nos levantamos para falar do Evangelho de Cristo. As lutas aumentam, as situações complicam ainda mais, mas tenha fé e persevere e ore e clame para que o Senhor Ele vá te dando estratégias, para que Ele vá te dando saída. Amém? Ele vai trilhar o caminho adiante de você e você vai conseguir passar por toda e qualquer situação difícil. Você vai ter vitória. Assim como o cego de Jericó ali, ele conseguiu a vitória que ele pediu a Jesus. Você vai conseguir a sua, minha irmã, meu irmão. Creia. Não tenha medo. Somente creia. Tenha fé que Jesus é contigo. Jesus é conosco. Amém? Essa é a palavra do Senhor, amém? Vamos já findar esse vídeo, você quer falar alguma coisa? E
Deus abençoe cada pessoa que ouvir esse vídeo e seja abençoado. E que a palavra de Deus venha entrar no seu coração. E que você receba essa palavra e venha mudar a sua vida e o seu dia a dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado e exaltado através da minha, da nossa, da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.